até as onde o vento obedece. De pé, cantemos para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Sua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ou melhor, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Juntos. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Canto o refrão com o primeiro versículo da primeira estrofe,
que a Ele se faz completo, criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Cria em mim um coração Que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Força, cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito. decidido. Esta é a oração de Davi. Depois que o profeta Natã faz cair a máscara da sua cara, porque ele não reconhecia o seu pecado. E esse é o grande mal que também nos atinge. Muitas vezes, na maior das misérias, nos consideramos justos e impecáveis. E ele, naturalmente, tinha cometido uma barbárie, mandou matar Urias e ficou com sua esposa. Estava numa boa, a esposa de Urias estava com ele, e o Senhor mandou Natã dizer a Davi: a palavra de Deus não é para alegrar o espírito, não é para massagear o ego. A palavra de Deus é a verdade, para nos tirar da miséria em que nos encontramos. E Natã, com a sabedoria do Espírito, contou a ele uma parábola muito bonita, por sinal, e triste, daquele homem tão rico, que possuía muitas ovelhas e muitos bois, e de um vizinho muito pobre, que só tinha uma ovelhinha de estimação. E o rico mandou lançar mão da ovelhinha do vizinho para ofertar aos seus convivas. Davi ficou indignado com isso. Ficou indignado. Veja a consciência do pecado que ele não tem. Como muitas vezes também podemos parecer indignados diante de uma palavra que fere. Porque a palavra de Deus, como nos diz São Paulo, ela é uma espada afiadíssima. Ela precisa ferir, cortar, separar. Não pode alisar, botar pano quente, fazer jogo de cintura, fazer de conta que está tudo bem, vamos dar um jeitinho. Deus é a verdade é uma só. Não se pode compactuar com a mentira, com o que é mal. E diante da parábola de Natã, Davi disse: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. E o profeta não perdeu tempo e tirou a máscara da cara dele e disse: esse homem és tu. E aí determina a consequência do pecado. Davi assumiu a consequência do pecado. E ele sofreu muito por conta desse pecado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezastes e tomaste a mulher do Hitita Urias. A consequência do pecado. Não foi Deus que castigou Davi. Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. Lembra de Absalão, filho tão querido de Davi, que levantou uma rebelião contra o pai
e o pai teve que perseguir o filho, mas não o perseguia, as tropas corriam atrás dele e ele morreu pendurado pelos cabelos. Assim como muitas outras desgraças que se abateram sobre Davi. E alguém diz, mas ele não foi perdoado? Foi, porque ele se arrependeu. Mas o mal que nós praticamos, ele tem consequências. Por isso que existe uma pena. Se eu te caluniei, como é que eu vou reparar a calúnia que eu fiz? Por isso que a mentira é tão grave. As pessoas mentem, falam mal, não se dão conta que é uma forma de assassinar o outro. Como é que alguém pode reparar o mal? Difícil. Mas você haverá de pagar por ele, sim. Deus é justo. Para isso tem o purgatório, que não é um lugar de prazeres, é um lugar de penitência radical, é um lugar de fogo também. Vejam bem, por isso que é importante, e os apóstolos sempre nos exortam, filhinhos, é bom não pecar, é melhor não pecar, fazei tudo para não pecar. Davi pagou caro, foi perdoado, foi abençoado, foi, muito abençoado, era um servo de Deus, era mau? Não era mau, mas ele pecou, ele errou, mas foi preciso um profeta chegar na cara dele, tirar a máscara dele. Para mim essa aqui é um ensinamento maior, porque muitas vezes nós somos mascarados, não essa máscara da pandemia, porque não reconhecemos a verdade da nossa miséria. E aí é preciso um profeta Natã que diga, és tu. E ele então se deu conta do seu grande mal. E foi aí que ele cantou, orou, o Salmo 50, o Miserere. Aqui pegamos algumas estrofes, mas a palavra mais poderosa e contundente do seu pedido de perdão é precisamente esta, que nós cantamos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, resoluto, forte, um espírito que opte por Deus, pela luz e não pelas trevas, que não se prevaleça da sua condição para tirar proveito próprio. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Davi era ungido de Deus, e nós também somos ungidos de Deus. Fomos batizados, a unção mais importante que recebemos, para viver como filhos de Deus, como filhos da luz e não das trevas. Por isso, então, façamos dessa palavra, dessa súplica, desta oração veemente, dramática também, o nosso pedido de perdão. Que a palavra de Deus hoje, que a profecia do Senhor seja para nós a voz de Natã,
que nos faça enxergar os nossos próprios erros, que nos faça nos arrepender de todos eles. E como Davi humildemente, e ele era um servo humilde, nos voltarmos para Deus. Por isso ele aceitou a advertência do Senhor, a correção. Ele aceitou, ele se submeteu. É tanto que quando o seu filho se rebelou contra ele, ele disse: eu não tenho o direito de me voltar contra ele, porque isso é fruto do meu pecado. E é realmente. O pecado nunca deixa, o pecado não é nada nunca inocente. Mais ou menos eu não sabia. A verdade não é essa. A verdade é que nós sabemos, porque nós temos um espírito de discernimento, porque nós também somos ungidos. A nossa consciência pode até ficar anestesiada pelo demônio, demente, mas a verdade é que nós precisamos assumir as consequências do nosso pecado. Conversão é isso. Conversão é assumir a sua culpa. Conversão é reparar o seu erro. Conversão é buscar o caminho reto. É este ensinamento precioso dessa história triste, que o pecado destrói, o pecado mata. O pecado mata. O salário do pecado é a morte. Então não vale a pena pecar. Somos pecadores, é verdade. Mas precisamos lutar, combater o mal. Por isso esse pedido tão poderoso, essa prece, essa súplica tão forte. Criar em mim um coração que seja puro. Sara as feridas, cura, Senhor, e liberta-me. E dai-me de novo um espírito decidido, forte, resoluto. Amados de Deus, Jesus está sempre aproveitando as oportunidades para formar os discípulos e também a nós. É uma pena que poucos se importam com a formação espiritual, sobretudo, a formação para a oração. É importante a formação para a oração, para a vida espiritual, para a vida interior. Muitos se preocupam com as estruturas externas, com as articulações. E como é importante o que Jesus, a lição que ele vai dando, a orientação, o ensino. Depois de um dia inteiro de missão, ao cair da tarde, o Senhor diz para os apóstolos: vamos para a outra margem. Qual é a outra margem? O outro lado. Qual é o outro lado dessa situação em que eles se encontram? Mas é importante refletir sobre essa passagem com um pouco mais de cuidado. Primeiro, Jesus está na barca.
Não, é inadmissível que os discípulos se apavorem tendo Jesus dentro daquela barca. Será que eles não acreditam nele? E a gente se volta, se eu tivesse Jesus na minha barca, eu jamais me desesperaria. Mas eu posso afirmar que Jesus está na tua barca. Você acha que não? Pois eu lhe asseguro que ele está, porque ele não mente. Ele não mente. Jesus é a verdade. E ele disse para você, para mim, para todo ser humano: não tenha medo, porque eu estarei contigo até o último dia. Até o último instante eu estarei contigo. As dificuldades, os sofrimentos são necessários para que possamos nos purificar, gente, e merecermos a glória eterna. É claro que Davi se arrependeu, mas ele foi salvo do inferno pela penitência, pelo sofrimento. Não é que Deus castiga, o mal cobra a conta não é de Deus, não, a conta é do diabo. Quem entrou no coração de Davi para fazer ele mandar matar Urias? Foi o demônio, não foi Deus. Mas ele não é ungido de Deus? Você também é. Nós somos. Então, o demônio pode me obrigar a pecar? Não, não pode. Então, a decisão de quem é sua, é minha. Eu que decidi pecar, não foi o demônio que decidiu. Ele só fez uma coisa, ele sugeriu. A tentação tem 3 níveis. Sugestão não é pecado. Ele pode botar tudo que quiser na tua frente. Ele não fez isso com Jesus? Jesus pecou? Não. Jesus rechaçou todo o mal com veemência e com a palavra. Jesus usou a palavra que é a luz para rechaçar Satanás. Então, ele pode sugerir o que quiser, mas quem decide pecar é você. Se você gostou da ideia, aí já começou a pecar. Já começou o pecado. Você começou a se deleitar, a saborear a ideia do pecado. É o segundo nível da tentação, e o terceiro nível é o próprio ato pecaminoso. Aí você cai, literalmente, na armadilha de Satanás. Pois é. E foi o que aconteceu com Davi. Mas foi ele que decidiu pecar. É você que decide, eu que decido pecar. O diabo não pode me obrigar e dizer, ele não pode botar uma arma em mim e dizer, você vai ter que fazer o que eu mando. Ele não tem esse poder. Jesus tirou esse poder dele, ele tinha. Jesus tirou esse poder do demônio na cruz. Soberano é o poder de Deus. E só Deus é soberano e ninguém mais. O diabo não é soberano. Soberano é Deus. Tome posse disso. Pois bem, eles se apavoraram, tendo Jesus ali, dormindo naturalmente, diante daquelas turbulências. Aqueles que ignoram, na verdade, eu vou dizer para vocês o que foi que aconteceu. Eles ignoraram a presença de Jesus. Aqueles que ignoram a presença de Jesus no barco da vida,
tentam vencer as dificuldades com seus próprios recursos. Quando percebem que não é possível, aí o que acontece? O desespero. Por isso que tem gente que não reza, não vai à igreja, e quando acontece uma coisa muito difícil, aí corre, quer que Deus faça, que Deus haja, o desespero. Não é assim que funciona. Ah, mas Deus é vingativo, pelo contrário, Deus é puro amor. E por isso mesmo que Ele não faz aquilo que a gente quer, Ele faz aquilo que é certo. E o que a gente quer não é certo? Nem sempre. Nem sempre. Por isso que a sabedoria é fazer a vontade de Deus. Não tem caminho melhor do que fazer a vontade de Deus. Porque esse é o caminho certo. O caminho certo não é você fazer a sua vontade ou eu fazer a minha. É eu fazer aquilo que Deus pede. E foi o que eles fizeram. Tentaram avançar mar adentro, ignorando Deus que está ali naquela barca. E na hora que a coisa aperta, o que é que eles fazem? Acordam Jesus. E a forma como eles o acordam é terrível, mostra desespero, falta de fé, falta de compromisso. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ainda acusam Jesus de omisso, de indiferente. Pelo contrário, e ele dá uma grande lição a eles, e a nós também, sobretudo a nós. Silêncio, cala-te. Deus não precisa de esforço, Deus não precisa de força, basta uma palavra. Mas nós acreditamos na palavra dele? Lembram do centurião? Quando ele pediu para Jesus curar o seu servo, e ele disse, vou lá. Ele disse, tu não precisas ir na minha casa, porque eu sou um pagão, sou um oficial, sou um homem mal visto, sou um homem cheio de pecados. Não fica bem o Senhor ir na minha casa, mas basta que digas uma palavra. Uma. Ele crê na palavra, e nós acreditamos na palavra do Senhor. Vê como Jesus acalma. Cala-te, silêncio. Basta uma palavra. E nós acreditamos nessa palavra. Nós buscamos o socorro da palavra de Deus em nossas tribulações, aflições. Às vezes a vida está tão tranquila, de repente pinta uma tempestade daquelas. E você já pensou como é uma tempestade no mar? É coisa apavorante. Ondas revoltas que sobem e descem. Uma barquinha que não inspirava tanta confiança no meio daqueles vagalhões. Pois é. Mas é aqui que Deus manifesta a sua força, a sua providência, a sua presença. E como é que nós enfrentamos hoje as tempestades da vida? Com a palavra de Deus, acreditamos, buscamos a palavra segura, verdadeira, corajosa, profética, ou nos desesperamos, ou buscamos com as nossas próprias forças.
Uma coisa que é bom que a gente diga: Jesus, enquanto homem, ele dormia. Ele era homem. Mas enquanto Deus, ele nunca dorme. Ele estava ali no comando de tudo. Tudo. Eles o acordam. Mestre. Deus permite uma tempestade de vez em quando na nossa vida para nos acordar, porque nós é que precisamos acordar. Na verdade, não é Deus que está dormindo, quem está dormindo somos nós, porque não nos damos conta do risco que estamos correndo e da urgência da nossa conversão, porque a salvação está, o reino de Deus está muito perto. Pois é isso. E hoje, esse evangelho, Jesus nos ensina, nos mostra o que acontece quando vacilamos na fé. Revela a pouca fé dos discípulos. Homens de pouca fé, por que duvidaram? Por que duvida? Devemos perguntar a nós mesmos: por que duvidamos? Por que duvidamos de Deus? Por que duvidamos da sua palavra? Por que duvidamos da eficácia da oração? O medo é uma reação natural do ser humano. Também, não só do ser humano, os animais também têm a reação natural. Porém, o medo exagerado, ou seja, o desespero, é sinal de pouca ou nenhuma fé. E a nossa fé, ela se alimenta em quê? Em quem? Em Deus, gente. Buscar a presença dEle. Confiar em Deus, presente em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso barco, sempre pronto para nos dar a mão. Ele sabe o que estamos precisando, pode ter certeza. Porém, Ele quer que peçamos, quer que nós recorramos a Ele. Ele quer a nossa disposição para a conversão, isso. Ele quer que eu me convença que eu preciso me converter. Ele quer que cada um de nós se convença: eu preciso me converter. Não podemos deixar o inimigo anestesiar a nossa mente, o nosso coração, deixar a nossa vista turva. Não. Temos que ter consciência. Eu preciso de conversão. É isso que o Senhor quer. Ele está pronto para me erguer, para fazer o que for possível, por mim, por você, por qualquer um de nós. Aliás, Ele deu a vida do seu Filho pela tua liberdade, pela minha liberdade. Ele fez isso. A nossa fé, ela vai amadurecendo quando nós resistimos às tentações. Cada tentação que você resiste, você se torna mais forte. Mas cada tentação que você cede, você vai se tornando cada vez mais fraco. Por isso, muitas vezes, nos momentos de desespero, gritamos por Deus, e Deus parece estar dormindo e não nos escuta. Assim como Jesus parecia cochilar naquela barca, muitas vezes Deus também parece se ausentar da nossa vida, se esconder de nós. Não é nada disso. Ele está bem pertinho de nós,
nos observando, pronto para nos ajudar. E nós pedimos? Não é grito de desespero. Nós buscamos, nós confiamos na palavra, nós rezamos, confiamos na oração. De fato, essa é a resposta que precisamos dar. Que o nosso pedido de socorro não é gritar de desespero, é rezar. Por isso que a nossa oração a gente chama de clamor. Um clamor. O que é um clamor? É uma súplica forte, veemente, contundente. É um grande clamor. E é aí que Deus realmente escuta o seu povo. Ele escuta a nossa oração, não o nosso grito de desespero, porque a nossa oração é movida pela fé. O desespero é movido pela falta de fé, é o contrário. Então é isso, que nós saibamos, Jesus não está dormindo, Deus não dorme, Deus não se esqueceu de você, Deus não te ignora, é o contrário. O inimigo é que nos faz dementes, ignorar a Deus. Deus está perto de você, está bem aí do seu lado. Amém. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, e a tempestade vai acalmar.